E eu vou perguntar para você, o que é que faz alguém ganhar uma eleição? Sabe o que faz alguém ganhar a eleição? Dinheiro, dinheiro. Pega teu candidato e tenha dinheiro que você elege qualquer pessoa. Dinheiro elege as pessoas. E você diz, irmão Billy, não sei não. Ah, é? Dê uma olhada a esta igreja, chamada Igreja Universal do Reino de Deus, aqui no nosso país, só para dar um exemplo para vocês. Você está subestimando o poder dessa. Eu estou falando só dessa. Sabe do que ele foi capaz nas últimas eleições para prefeito? Ele conseguiu, Edir Macedo, com seu poder, da sua igreja, ele conseguiu eleger Marcelo Crivella para a governança do estado, de um dos maiores estados do Brasil, dos estados mais importantes do Brasil, o estado do Rio de Janeiro. Marcelo Crivella, que é da Igreja Universal Reino de Deus. E todos os católicos, a revista Veja, coitado, isso aí é uma ideia, tem ideias retrógradas, e não vai ganhar nunca. As pesquisas estão mostrando que está lá embaixo. Como que é o negócio aí? Donald Trump, coitado, isso é um louco. Isso aí esse cara é pirado. Esse cara é um arrogante, esse cara não sabe do que está falando. Hã? Como que é o negócio aí? Você está subestimando o poder da igreja evangélica? Essa eleição americana mostrou para o mundo inteiro a força da igreja evangélica. A força dos evangélicos, não a força católica. Coitados dos católicos. O candidato dos católicos claramente era Hillary Clinton. Domingo de manhã, que antecedeu as eleições, o Papa deu um recado visível para o mundo todo ouvir que o candidato deles era Hillary Clinton. Mas o candidato dos evangélicos não era Hillary Clinton. O candidato dos evangélicos é Donald Trump, que afinal de contas, o nome dele, para você que não sabe, amado, o nome dele em inglês, Trump, não quer dizer nada mais, nada menos do que a trombeta final. É o mensageiro deles, é a trombeta da igreja. É a ressurreição da igreja, é o surgimento da igreja. A mulher bonita das visões de 1933. Quem é aquela mulher que aparece? É a igreja católica. Ah, é? Irmão, a igreja católica está representada por duas mulheres. Uma que se diz protestante, uma que se diz evangélica, é essa que vai enganar, não é a outra. Trump, o nome dele. A última trombeta. Está lá no livro de Tessalonicenses. Trump, a trombeta deles. Mas eu vou dizer para vocês, esse homem está dizendo para eles, para a igreja, o poder que eles têm, que nem eles sabiam que tinham. Tem problema não. O falso profeta deles falou isso para eles. Nós temos um profeta contando para nós quem nós somos. E o profeta disse, quando vocês descobrirem quem vocês são, o rapto acontece. Quando a noiva descobrir, veja, os católicos têm um profeta, os evangélicos vão ter um profeta, tem um profeta, e nós temos um profeta. Irmão, um papa na América, não no Vaticano. Um papa na América. Um falso profeta, agora, entre os evangélicos. Entre os evangélicos. Você fala, irmão Billy, mas nunca, isso aí está totalmente por fora. É exatamente o que o profeta disse que aconteceria, bem debaixo do nosso nariz, e muitos não veriam. Muitos estão esperando o inimigo aparecer de lá. Cuide, cuide. Irmão, aquela cortina de ferro apareceu aqui no meio do barro. Apareceu aqui no meio do barro. Quantas imagens Daniel viu? Uma imagem. Um reino. E o reino de quem que era? De Deus? Do diabo, de Satanás. Mas lá nos pés tinha dois elementos. Um era ferro e outro era barro. O que o profeta disse para nós? Que eles significam na mensagem Princípio e Fim da Dispensação Gentílica, parágrafo 104. Olha, ele diz assim, e ele disse... E os romanos se espalharam para todo mundo, a Roma oriental e a Roma ocidental, as duas pernas. Ele disse que o ferro e o barro nos dedos, nos 10 dedos, os 10 reinos, ele disse que eles não se misturariam, que eles iam se casar uns com os outros. O romanismo e o protestantismo. E nos dias que essa coisa existisse, então a pedra foi cortada da montanha sem mãos e rolou e despedaçou a coisa toda em pedaços e tomou o lugar da imagem. Olha que coisa maravilhosa! Olha que coisa maravilhosa, o barro tem um profeta, o ferro tem um profeta, o mar tem um profeta, a terra tem um profeta, o bode tem um profeta, aquele que era carneiro, que se tornou dragão, 2 dragões. É o mesmo dragão.
a mãe e as filhas. É o mesmo espírito, é a mesma doutrina, é a mesma falsidade, é o mesmo modelo, é o mesmo programa. Ah, mas Deus avisou, nós não vai enganar, não vai. O eleito, não, os outros vão. Vou dizer para vocês, irmãos, até 5 horas da manhã, terça-feira passada, eu assisti. Irmão, eu não aguentava de felicidade porque eu vi o quadro. Eu disse para minha esposa, falei, sabe por que eu estou feliz? Não é porque o cara ganhou. Isso é um diabo. Isso é um diabo possuído. A Bíblia diz que esses homens estão entregues absolutamente, e ainda mais conhecido esta profecia. Mas eu sabia que deveria acontecer da maneira que está acontecendo. Precisa de um profeta. Precisa desse papa aparecer na América. Precisa desse líder aparecer na América. Mobili, é este homem? Calma lá que nós já vamos entrar lá. É este homem? Olha, só vou dizer uma coisa para vocês. A Bíblia dá para nós a descrição. Ele vai ser assim, igual o profeta. Não está escrito William Marion Branham na Bíblia. Mas ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Ele vai converter o coração dos filhos, não é? Ele vai abrir os mistérios de Deus. Sinais sobrenaturais acompanharão ele. Ele virá na virtude de Elias. Ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Pelas suas características, a igreja verdadeira é identificada. Pelas suas características, a igreja falsa, a igreja nominal, eu não estou nem falando da igreja católica. A igreja nominal é identificada. Trump, o nome dele. Trombeta final. Olha que nome propício, é a trombeta que nós precisávamos ouvir. A trombeta que vem de nós vem através de um anjo também, um mensageiro, que traz para nós a palavra da ressurreição, não é? Que coisa maravilhosa. O diabo copia tudo, irmão. Então agora o quadro está se fechando. Os católicos têm um profeta, mas os evangélicos também estão produzindo um profeta para eles. Alguém que se para por eles. Você acha que isso é loucura? Vamos dar uma olhada num vídeo. Eu quero que você preste atenção nesse vídeo. Muita atenção nesse vídeo que nós vamos rodar aí. Assista aí. Preste bem atenção nesse vídeo que você vai assistir. And I'm not going to let it happen. You know, I'm leading with the evangelicals. I'm a good Christian. And I'm leading with the evangelicals. And I want to tell you something. Christianity is being chipped away at in this country. In this country. It's being chipped away at. And I'm not going to let it happen. You know, I was with a whole room full, like 50 pastors, ministers, great people, some of whom I knew pretty well and some I don't. And I said to them, let me ask you a question. How many Christians, evangelicals, but just Christian, do we have in this country? And they were saying maybe 250 million, maybe 260 million. I said, so that's more than we have women. It's more than we have men. It's by far the biggest group. Then why aren't you banding together and getting the kinds of things you want? When people talk about we need a temporary ban on Muslims until we find out what is going on here, okay? There is total outrage. When people talk about Christians and Christianity, there's no outrage. There's no outrage. I said, let me ask you, and these are great believers, these are great people, these are strong people, smart people. I said, why is it, and I think I really found something that's very important for all of us, why is it that you people don't have a stronger lobby? And during Lyndon Johnson's regime, I will call it, because that's sort of what it was, if you think about it, but during his term as president, they passed something where the tax deduction is under siege if they do anything that's a little bit off, okay? So they're going to lose tax-exempt status, right? And I said, wait a minute, that's right, that's the answer. I figure, you know, I'm a pretty smart guy. I figure things out pretty quickly. So as soon as I mentioned it, I said, that's it. Because I said then, so the man walking, I was in Trump Tower. I pointed down to the sidewalk. There were people walking on the sidewalk. I said, then those people walking on the sidewalk are more powerful than you people in the clergy, the pastors, the ministers, the priests, the people in the clergy. They're more powerful. They said, that's right. I said, not going to happen anymore. We're going to get rid of that thing. I want Christianity to have a strong flavor. Why did we ever pass a thing like that?
And it's so important. I mean, really, they've shut Christianity down. And these are great people, but they're afraid to do. For instance, some people came up to me, Mr. Trump, I love you. You're the best. You're going to be the greatest leader. You're going to be. I want to endorse you. I'm endorsing you. But I'm not allowed to do it publicly because if I do it publicly, I may lose for the church the tax-exempt status. So they're really being silenced, and we can't let that happen. We can't let that happen. I don't care about the endorsement. They're really being silenced. We can't let that happen. We're not going to let it happen. And we're going to get that thing repealed. And think of the power we have over the Democrats, over the Republicans. I mean, the power is incredible. So we're going to get that taken care of, and we're going to be back. And I'll tell you what, come Christmas time, we're going to all be in these department stores that don't have Merry Christmas, and we're going to see Merry Christmas right in those stores, right? They don't put it up anymore. We're going to see Merry Christmas at the department stores again, folks. You goes into these stores, you don't even see Merry Christmas anymore. You say, why? Why? The store owners and the big companies, especially like Macy's, which is a very disloyal company. But these big companies, they don't want to use it because it's not politically correct. It's going to be not politically correct not to put it up. You watch. You watch. You watch. So we're going to be saying Merry Christmas again. So I told you, they're chipping away at Christianity and they're chipping away at the Second Amendment every year. Chip. Tá vendo aí? Você está vendo aí? You know, I'm leading with the evangelical. Você está vendo o quadro aí? Veja. O que foi que ele disse ali? Ele disse, por que é que os evangélicos não estão se coligando, se unindo? Vocês são maioria. Para você ter uma informação, amado ouvinte, só para você saber, nos Estados Unidos da América, tem 324 milhões de pessoas a sua população, aproximadamente. 324 milhões de pessoas. Certo? Deixa eu achar aqui para vocês. Isso. População dos Estados Unidos, 324 milhões de habitantes. A Igreja Católica nos Estados Unidos é parte da Igreja Católica do mundo todo, obviamente, e lá tem 69,5 milhões de membros. 69, quase 70 milhões de membros. O restante, de 324 milhões, exceto uns 9% que fazem parte de outros grupos minoritários, são evangélicos, são protestantes. Entendeu? Ele disse, a razão que o cristianismo está perdendo as igrejas, e ele está mostrando para eles o poder que eles têm. Ele chegou e ele percebeu que realmente para ele conseguir fazer alguma coisa, eu vou dizer algo para vocês, irmão. Você pode não acreditar. Você pode não acreditar. Os Estados Unidos têm uma dívida hoje de 21 trilhões. 21 trilhões de dólares. É praticamente impagável essa dívida. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Na mão de um mago, gênio como este, ele conseguiria reverter a situação. Sabe por quê? Porque ele é um homem de negócios. Sabe por quê? Porque ele é um homem que já esteve quebrado várias vezes e se levantou. Você duvida disso? Irmão, eu vou dizer algo para você. A única razão que Deus desceu para desfazer, para parar com a Torre de Babel, é porque eles teriam êxito. Eles iam fazer um bypass da lei de Deus. Eles iam conseguir passar por cima dos juízos de Deus. Ele tinha um programa que ia funcionar. E este homem, com o que ele tem na sua mente, ele conseguiria reverter a situação americana se ele conseguir juntar a maioria, os evangélicos, em seu país. Porque as igrejas evangélicas, aqui o profeta disse, elas têm a riqueza do mundo, e ele sabe disso. A riqueza do mundo está na mão dos católicos e evangélicos também, juntamente. E ele sabe disso. Controlam grandes instituições financeiras, redes de televisão, veja no nosso país, donos de banco e etc, etc, etc. 21 trilhões é a dívida, mas veja, se Deus não tivesse feito aquilo, descido e confundindo as línguas, eles jamais, eles teriam, se Deus não fizesse aquilo, eles teriam tido êxito. Eles teriam tido êxito. Você viu ele falando ali, falou, olha, quando eu for eleito, no próximo Natal, todo mundo vai estar falando Merry Christmas.
A palavra Merry Christmas, que quer dizer Feliz Natal, em inglês, vem da palavra, eu coloquei na tela aí para vocês, Christmas. Lá nos Estados Unidos, até isso tiraram dos copinhos, até isso tiraram das portas dos estabelecimentos, Christmas, porque ofendia os muçulmanos, ofendia as minorias, os ateus, etc. Sendo que a maioria se diz cristão. Ele está dizendo, que negócio que é esse? Vocês são maioria, vocês estão se subjugando às leis minoritárias? Este homem está mostrando para eles a força que eles têm, o que eles têm, e ele disse, eu já sei por quê. E ele foi na raiz do problema, ali ó, Christ, que é Cristo em inglês. A palavra é Feliz Christmas, que vem da palavra Cristo, nascimento de Cristo. Natal tem tudo a ver com Cristo. Mas até isso eliminaram. Mas ele disse, eu já sei que vocês estão com medo. Sabe por quê? Nos Estados Unidos, o dinheiro que é doado para uma igreja, ele não é taxado, não é cobrado impostos. Ele disse, se vocês reclamarem de alguma coisa, você tem medo da sua igreja, da sua organização, perder a isenção de impostos. Mas vocês são maioria, por que você está com medo? Quem domina aqui, quem tem que dominar, quem que tem que sair para fora, são os muçulmanos, são esses, porque eles não são cristãos. Ou eles se adequam às nossas regras, ou saem para fora. Hã? Ah, amado. Eu espero que você esteja captando essa visão. Eu espero que você esteja entendendo o que é que está acontecendo aí, viu? 70 milhões de católicos versus 250 ou 260 milhões de protestantes evangélicos nos Estados Unidos. Quem é a maioria? Quem é a maioria? Lá, a mãe ou as filhas? As filhas. As filhas. Mas o que o Mobili está dizendo? Que as filhas vão brigar com a mãe? Negativo. As filhas vão concordar com a mãe, mas está na mão delas. A cabeça dos cristãos vai ser pedido por Salomé, não vai ser pedido por Herodias. Tá certo?